Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula com o tema Movimento Uniformemente Variado, conhecido como MUV. Se inscrevam para ajudar o canal Sucesso na Churrascaria e ative o sininho. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Hélio Hidalgo. Os movimentos eles podem ser classificados como movimento uniforme, conhecido como MU, onde a velocidade escalar é constante e a aceleração é nula, e movimento uniformemente variado, conhecido como MUV, cuja velocidade escalar varia em função do tempo e a aceleração é constante, diferente de zero. O movimento uniformemente variado é aquele mais comum. Como exemplo, nós podemos ter uma criança andando de bicicleta ou um jovem andando de skate, entre outros exemplos. Abaixo, a figura ilustra um motoqueiro em diferentes instantes e você observa que há uma variação na velocidade do motoqueiro, ou seja, trata-se de um movimento uniformemente variado. No instante inicial, o motoqueiro se encontra em repouso. Quando o tempo é 2 segundos, a velocidade é 4 metros por segundo. No instante final de 5 segundos, a velocidade é 10 metros por segundo. Os tipos de movimento, recordando das aulas anteriores de movimento uniforme, sabendo que se a velocidade é positiva, o movimento é dito progressivo, ou seja, a variação de espaço é positiva, pois velocidade é variação de espaço em função do tempo. Se o tempo nunca pode ser negativo, a variação de espaço é positiva, a velocidade é positiva. Mas, se a velocidade for negativa, o movimento é retrógrado, ou seja, a variação de espaço é negativa. Podemos analisar esse espaço sendo negativo da seguinte forma. Vamos colocar o referencial como colégio. Para a direita, você vai para a sua casa. Para a esquerda, a sorveteria. Todos os dias você vai para a sua casa, mas hoje um colega te chama para ir para a sorveteria. Ao invés de você ir no valor de ΔS positivo, você vai para a sorveteria, que é do lado esquerdo, como referencial o colégio, então você vai caminhar negativamente. Então a velocidade se torna negativa. Para o movimento uniformemente variado, nós temos que analisar a combinação da velocidade com a aceleração. Se a velocidade e a aceleração for positiva, o movimento é dito acelerado. Para que seja positiva, a velocidade e a aceleração são positivos ou a velocidade e a aceleração são negativos. Menos com menos dá mais, então esse produto se torna positivo. Mas, se a velocidade e a aceleração for menor que zero, o movimento é dito retardado. Ou seja, a velocidade e a aceleração têm que ter sinais opostos. Se a velocidade for positiva, a aceleração é negativa, ou a velocidade negativa e a aceleração é positiva. Mais com menos ou menos com mais dá negativo, então o movimento é retardado. E conseguimos fazer uma combinação desses movimentos. Se a velocidade for positiva, o movimento é progressivo, e a aceleração positiva, mais e mais deu acelerado, ou seja, movimento progressivo e acelerado. Se a velocidade for negativa, o movimento é retrógrado. E a aceleração negativa, menos menos dá mais, vira acelerado. Então, o movimento é retrógrado e acelerado. Se a velocidade for positiva, o movimento é progressivo. E a aceleração negativa, mais e menos, o movimento é retardado. Ou seja, movimento progressivo e retardado. Se a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, velocidade sendo negativa, o movimento é retrógrado, aceleração positiva, menos com mais dá menos, retardado, ou seja, movimento retrógrado e retardado. A aceleração média, escalar média, ela é definida como a taxa de variação da velocidade em função do tempo, ou seja, a variação da velocidade em função do tempo. A aceleração escalar instantânea também é uma grandeza física, que mede a rapidez com que a qual a velocidade escalar de um móvel varia. No entanto, o intervalo de tempo ΔT em que ocorre essa variação tende a valores muito pequenos. Nesse caso, a aceleração escalar média tenderá à aceleração escalar instantânea, ou seja, a aceleração escalar média ela vai ser igual à aceleração escalar instantânea. AM igual a A. Vamos para o primeiro
momento de lazer. Um motoqueiro parte do repouso, então sua velocidade inicial é 0, e percorre uma trajetória retilínea, uma reta, até um ponto B. Neste ponto, ele apresenta uma velocidade de 5 metros por segundo, num intervalo de tempo de 10 segundos. Qual a aceleração no trecho AB? Parte do repouso, no instante inicial é 0, velocidade final dele é 5, no instante final de 10. Ou seja, a aceleração média é a variação da velocidade em função do tempo, 5 menos 0, 10 menos 0. Ou seja, a aceleração média é de meio metro por segundo ao quadrado. Momento de lazer 2. Determine a aceleração média do corpo em movimento uniformemente variado, de acordo com a figura abaixo. Você verifica que há uma alteração na velocidade, então se trata de um movimento uniformemente variado. No instante inicial, a velocidade inicial do móvel é 2 metros por segundo. Eu aqui adotei 2 trechos para você verificar que a aceleração ela é constante, quando o movimento é uniformemente variado. A aceleração é constante, diferente de 0. Então, nós adotamos o tempo 0 e 1 e adotamos o tempo 2 e 4. Quando o móvel estiver no tempo 1, a sua velocidade é 5 metros por segundo. No instante inicial, é 2 metros por segundo. Fazendo a substituição na equação ΔV por ΔT, temos 5 menos 2, 1 menos 0, resultando a aceleração média de 3 metros por segundo ao quadrado. Já analisando o mesmo exercício, mas se você tivesse pego um intervalo de tempo diferente, ou seja, pegamos o tempo final e no mediano aqui de 2 segundos. Ou seja, ΔV por ΔT, 14 menos 8, 4 menos 2, que resulta em 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se o movimento é uniformemente variado, a velocidade vai variar e a aceleração ela vai ser constante, como verificamos aqui utilizando 2 tempos distintos. A aceleração é constante, diferente de 0. Vamos para o momento de lazer 3. Um caçador nato, o guepardo, é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Ou seja, ele conta uma historinha para nós aqui. Afinal, a velocidade é essencial para os que caçam outras espécies em busca da alimentação. O guepardo é capaz de, saindo do repouso, ou seja, a velocidade inicial dele é 0, corre em uma linha reta e chega a uma velocidade de 72 km por hora em 2 segundos. Opa! Ele colocou a velocidade em km por hora e o tempo em segundos. Então, temos que transformar esta velocidade. A velocidade final dele de 72 km por hora, vamos dividir por 3,6 para encontrar em metros por segundo, ou seja, 72 km por hora dividido por 3,6 resultou 20 metros por segundo. Então, ele pede para determinarmos a aceleração escalar média em metros por segundo ao quadrado. A aceleração escalar média é a variação da velocidade em função do tempo, ou seja, velocidade final 20, transformando já em metro por segundo, menos a velocidade inicial, que é 0, e o tempo de 2 segundos. 20 dividido por 2 resultou numa aceleração média de 10 metros por segundo ao quadrado. Espero que tenham entendido esses exemplos. Agora nós vamos para os exemplos propostos do material da FTD 360 na página 64. O ML1 diz o seguinte: explique o significado da expressão movimento variado. Ou seja, está intimamente relacionado à variação da velocidade escalar instantânea de um móvel. Se você tem um movimento sendo variável, a velocidade escalar instantânea ela se altera, mas lembrando que a aceleração é constante, diferente de 0. Escolhendo o ML3, o lazer 3, nós temos que um navegador percebeu que durante determinado intervalo de tempo, seu barco manteve aceleração escalar nula. Podemos concluir que o barco esteve parado? Justifique. Não, pois a aceleração escalar nula significa que a velocidade escalar é constante, podendo ser nula ou não.
ML5 é um exercício da Unesp. Ele pede para determinar a aceleração média em metros por segundo ao quadrado no intervalo de 5 segundos a 15 segundos. Então você tem, olhando a tabela na página 64 do livro da FTD, ele te ilustra uma tabela onde você tem o tempo de 5 segundos, a velocidade é 20 metros por segundo. Quando o tempo for 10 segundos, a velocidade é 50 metros por segundo. E quando o tempo for de 15 segundos, a velocidade é de 60 metros por segundo. Então, nós utilizamos a velocidade final, que é 60 menos a velocidade inicial, que é 20. O tempo final, que é 15, menos o tempo inicial, que é 5. 60 menos 20 dá 40, 15 menos 5 dá 10, 40 dividido por 10, você tem uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Um exercício pertinente da Unesp, bem tranquilo de resolver. E escolhemos o momento de lazer 8, que diz que uma vendedora de automóveis divulga na propaganda que o carro A consegue partir do repouso, ou seja, a velocidade inicial do carro A é 0, e atinge uma velocidade de 97,2 km por hora em 11 segundos. Esta velocidade em km por hora vamos transformar em metros por segundo, então divide por 3,6, nós temos que a velocidade A é 27 metros por segundo. Já o B também parte do repouso e ele tem uma velocidade de 90 km por hora nos 10 segundos. Então, transformando 90 km por hora em metros por segundo, você vai dividir por 3,6, resultando 25 metros por segundo. Para determinar a aceleração escalar média, vai ser o ΔV de A, ΔT de A, ou seja, 27 menos 0, que é o repouso, dividido pelo tempo que ele deu, que é 11 segundos, 27 dividido por 11, nós temos que a aceleração de A é 2,45 metros por segundo ao quadrado. Já a aceleração de B, transformando o 90 km por hora em metros por segundo, deu 25, menos o repouso, que é 0, dividido por 10, 25 dividido por 10, resultou em 2,5 metros por segundo. Então ele pergunta qual deles apresenta a maior aceleração. Como a aceleração de B é maior que a de A, o carro B apresenta maior aceleração. Como dever de casa para fixar esse conteúdo de movimento uniformemente variado, esse início, é sugerido que vocês façam os MLs 2, 4, 6, 7, 9 e 10 da página 64. Dando continuidade ao contexto, vamos agora ilustrar a função da velocidade em relação ao tempo. Nós temos que, para tempos mínimos, a aceleração e a aceleração média elas são iguais, ou seja, nós vimos anteriormente que a aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. No instante inicial, o tempo inicial você vai denotar 0, então você tem que a aceleração é v menos v0, dividido por t, multiplica em cruz, você tem que v menos v0 é igual a t, ou seja, a função da velocidade é a velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Conhecida para você memorizar, vovô e vovó ainda tentam. Lembrando que a velocidade no Sistema Internacional é em metros por segundo, a aceleração no Sistema Internacional é metros por segundo ao quadrado e o tempo em segundos. A equação da velocidade em função do tempo, no movimento uniformemente variado, você observa, é uma equação de primeiro grau em função do tempo. Então, v0 é a velocidade escalar no instante t0, na origem do tempo, e v é a velocidade escalar em um instante t qualquer. Então, a função horária da velocidade é v igual a v0 mais at. Como que seria o gráfico da velocidade em função do tempo? Nós temos aqui, num instante qualquer, onde tocar o eixo
das ordenadas, se a gente está trabalhando com a velocidade, é a velocidade inicial, e no final você tem a velocidade final. Então, a variação da velocidade, você vai fazer a diferença entre a velocidade e a velocidade inicial, da mesma forma para o tempo. No eixo das abscissas, nós temos o tempo em segundos, ou seja, o tempo final menos tempo inicial, que vai te dar o ΔT. Nós temos que a cateto oposto, cateto adjacente, denota para nós a tangente. A tangente ela é numericamente proporcional à aceleração, ou seja, a variação da velocidade em função do tempo. Se você fosse calcular a área sobre a curva, aqui nós verificaríamos que se trata de um trapézio. Se você chegar a tocar o eixo das abscissas, o eixo do tempo, você verifica que é um trapézio. Então, você calculando a área, ela é numericamente proporcional ao ΔS. Lembrando que a área do trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Se o gráfico de velocidade por tempo for crescente, que é esse exemplo, a velocidade ela é maior que a velocidade inicial, a aceleração é positiva. E o gráfico, você vê que o gráfico ele é crescente, então você tem o movimento acelerado. Se utilizar o mesmo gráfico de velocidade por tempo, só que ele for decrescente, ou seja, a velocidade inicial parte aqui, partindo daqui, descendo, então você tem uma reta decrescente, então a aceleração é negativa e o movimento é dito retardado. Vamos para os exercícios da página 69, associando a função horária e ao gráfico da velocidade em função do tempo. Então, os exercícios propostos no material 360 da página 69. Eu escolhi para fazer alguns, depois vai ficar de dever de casa para vocês. O momento de lazer 12, ele diz o seguinte: você tem um veículo em movimento uniformemente variado sobre uma trajetória retilínea. Tem a sua velocidade escalar em relação ao tempo, representada pela equação. Aí ele te deu a equação V igual a 20 menos 5t no sistema internacional, ou seja, a velocidade em metro por segundo e o tempo em segundo. Aí ele pede para determinar a velocidade inicial e a aceleração escalar. Se a gente utilizar a função horária da velocidade, velocidade inicial mais aceleração tempo, lembrando lá da regrinha para ficar mais prático, vovô e vovó ainda tenta, ou vovô atleta. Se você fizer uma comparação com a equação que ele deu, você verifica que a velocidade inicial vale 20 metros por segundo e a aceleração menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, você tem como velocidade inicial 20 metros por segundo e a aceleração menos 5 metros por segundo. Com essa equação, você verifica que o coeficiente angular da reta, a aceleração por ela ser negativa, você tem que é uma reta decrescente. Ou seja, a velocidade inicial ela é maior que a velocidade final. Então, você tem uma aceleração negativa. No item B, ele pede o instante em que a velocidade escalar é zero e o que ocorre com o sentido do movimento nesse instante. Ou seja, basta colocar a velocidade igual a zero na equação que ele te deu. Então, partimos da equação, no lugar de v, substitui por zero, faz o rearranjo matemático, ou seja, variável de um lado, número do outro. Então, esse menos 5t ficou positivo. T vai ficar 20 dividido por 5, ou seja, o tempo igual a 4 segundos. Nesse instante, o móvel ele vai inverter o sentido do movimento, quando a velocidade é igual a zero. Ou seja, a velocidade sendo igual a zero, a reta decrescente está em cima do eixo dos tempos. O que ele pede no item C? Se no intervalo de tempo em 0 menor ou igual a t, menor que 4 segundos, o movimento é acelerado ou retardado? Como o movimento
Como o módulo da velocidade diminui, mas ainda com valores positivos entre 0 e 4, se você fizer os cálculos, o movimento ele é retardado. Ou seja, a velocidade sendo positiva e a aceleração negativa. Mas com menos dá menos, o movimento é retardado. No item D, ele pede a velocidade escalar no instante t igual a 6 segundos. Basta substituir no lugar do tempo 6 segundos. Aí eu chamei de V6 para ficar elegante. A velocidade quando o tempo é 6. 20 menos 5 vezes 6 faz primeiro o produto. 30 negativo. 20 menos 30 menos 10 metros por segundo. Ou seja, a velocidade quando o instante for 6 é menos 10 metros por segundo. Lembrando, se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Letra E. Se entre o instante t igual a 4 segundos e t igual a 6 segundos, o movimento é acelerado ou retardado? Quando calculamos a velocidade quando o tempo é 5, se você substituir na equação que ele te deu, você vai encontrar a velocidade de menos 5 metros por segundo. Se você calcular a velocidade 6, como nós vimos no item D, deu menos 10. Então, nós temos que a velocidade é negativa e a aceleração é negativa por causa que a aceleração nós encontramos menos 5, ou seja, menos com menos dá mais, então o movimento é acelerado. Então, a partir de 4 segundos, a velocidade passa a ser negativa, mas o movimento é acelerado. O ML13 diz o seguinte: uma bola de boliche é lançada sobre uma superfície com velocidade escalar inicial de 15 metros por segundo. Em decorrência das forças de atrito que agem sobre a bola, a intensidade da velocidade escalar instantânea vai decrescendo. Sabendo que a aceleração escalar é constante e igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado, determine a equação da velocidade. Se a aceleração é menos 2 metros por segundo e a velocidade inicial é 15, substituindo na equação da velocidade, você tem que a velocidade vai ser 15 menos 2t no sistema internacional, ou seja, a velocidade em metro por segundo e o tempo em segundo. No item B, ele pede o instante em que a velocidade escalar da bola se anula. Basta substituir a velocidade por zero, substituir na equação que nós determinamos, fazer o rearranjo matemático, variável de um lado, número do outro, você conclui que o tempo é a metade de 15, ou seja, 7,5 segundos. Espero que vocês estejam entendendo. E por último, eu escolhi o momento de lazer 14. Por último não, ainda tem o 15 também que eu resolvi fazer. No 14, um passageiro de ônibus registrou em 3 instantes distintos a intensidade da velocidade escalar do ônibus no qual ele viajava. Esses registros foram, aí eu ilustrei a tabela aqui. Quando o tempo inicial, a velocidade era 20, com o tempo 2, 23 e com o tempo 4, 26. Aí ele pede a equação que representa a velocidade escalar em função do tempo. Primeira coisa, precisamos, por se tratar de uma mudança de velocidade, é um movimento uniformemente variado. Então vamos determinar primeiro a aceleração, ou seja, a variação da velocidade em função do tempo. Eu adotei no tempo 2 e 0. 23 menos 20, 2 menos 0, ou seja, 1,5 metro por segundo ao quadrado. Então, substituindo na função horário da velocidade, velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração tempo, nós temos que a velocidade inicial ele deu para nós que vale 20 metros por segundo e a aceleração de 1,5, ou seja, 20 mais 1,5t no sistema internacional. No item B, ele pede a velocidade escalar quando o tempo for 3. Basta substituir no lugar do tempo por 3 segundos. Aí eu chamei de velocidade no instante 3, para ficar elegante. 20 mais 1,5 vezes 3. Aqui você tem 4,5 mais 20, 24,5 metros por segundo. E no item C, se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes 0 e 6 segundos.
Como a aceleração é positiva e a velocidade para qualquer tempo também é positiva, nós temos que o movimento é acelerado. Ou seja, velocidade positiva, aceleração positiva, mais com mais, está maior que zero, então o movimento é acelerado. Continuando os exercícios do material 360, na página 69, nós temos o exercício ML15, esse lazer 15, onde ele ilustra para nós um gráfico e ele pede a aceleração escalar e a velocidade inicial do jet ski. Um exercício pertinente, onde ele não ilustra para nós a velocidade inicial no gráfico, ele ilustra 2 instantes. Quando for 2 segundos, a velocidade vale 18, e quando o tempo for 5 segundos, a velocidade vale 30 metros por segundo. Então você vai, em cima desses dois parâmetros, você vai substituir na equação da velocidade. Ou seja, velocidade V0 mais AT. Para V1 você vai colocar 18 V0 com o tempo 2A, 30 igual a V0 mais 5A. Aqui você pode fazer esse sisteminha por adição. Vou multiplicar a linha inteira, a primeira linha inteira por menos 1. Então vai ficar menos 18, menos V0, menos 2A. E vou somar com a linha de baixo. Fazendo o sisteminha por soma, você observa que V0 vai se cancelar. Então 30 menos 18 deu 12. 5 menos 2 deu 3. Variável de um lado, número do outro. 12 dividido por 3, você tem que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Utilizando esse valor da aceleração em qualquer uma das equações que você montou, vou substituir na primeira, o A sendo 4, você tem 2 vezes 4, 8. 8 positivo vem para cá negativo, vai ficar 18 menos 8 igual a V0, ou seja, 18 menos 8 resultou 10. Ou seja, a velocidade inicial é 10 metros por segundo. Espero que tenha ajudado. Vai ficar como dever de casa, na página 69, o ML 11, 16 e 17. Obrigado, alunos, por esta participação. Espero que tenha ajudado. Em breve teremos outros vídeos. E finalizo a minha fala com a seguinte mensagem: momentos difíceis passarão, mas Deus à frente de tudo. Obrigado por participarem do canal Momentos de Lazer. Sucesso na churrascaria.